Nessa segunda parte da aula, Helena, nós vamos falar mais um pouquinho sobre os verbos terminados em AM e AOTIL. Então, Matheus e Cauã, tananã, poucos peixes ontem. Ontem é uma palavrinha que me dá a ideia de passado. Então, nós vamos utilizar o verbo no passado. Pescaram. Os pássaros, tananã, todo dia na minha janela. Aqui eu tenho a ideia de rotina. Olha aqui a expressão todo dia. Essa expressão me indica uma rotina, algo que acontece diariamente. Então, nós vamos utilizar o presente. E o presente também termina em AM. Por que as crianças... Aqui, deixa eu separar que saiu junto. É separado, porque te pergunta é separado. Por que as crianças não comem a panqueca? Aqui nós já temos a terminação em M, porque é presente. Amanhã os monitores nos acompanharão, com a OTIL, acompanharão, na trilha, porque temos aqui o amanhã. Amanhã vocês farão o vestibular em Campinas? Amanhã, futuro. Os atletas, pode ser, são avaliados hoje pelos técnicos, pode ser, serão também, tá? Ah, professora, mas tem a palavrinha hoje que me indica presente. Mas a gente também usa o futuro quando a gente está falando de hoje. Hoje eu jantarei mais tarde. Então, eu tenho aí o uso do futuro, jantarei, mesmo me referindo a hoje, porque é algo que ainda vai acontecer no dia de hoje. Então, nessa frase da letra F, aceitaria aqui as duas formas, são no presente e serão no futuro, certo? Seguindo aqui, temos mais alguns exercícios, tá? Só relembrando aqui alguns conceitos, olha. Primeira conjugação são os verbos terminados em AR, segunda ER, terceira conjugação IR. E a gente vai treinar um pouquinho agora dessa ortografia. AM e AOTIL, ISAR com S e com Z, e A com H e A sem H. Esse A com H é do verbo haver, que tem o H também. Mas aqui, olha, nesse quadro amarelo, verbo é uma palavra que exprime. Então, repetindo ali o que a gente viu na primeira parte. Pode ser uma ação, movimento, a criança brincou bastante. Um estado, e repara que logo em seguida, do ladinho desse verbo, aparece uma característica, o menino está triste. Esse está é o que a gente chama de verbo de estado. Ele não indica movimento, ele não indica ação, ele não indica um fenômeno da natureza, e logo em seguida dele eu tenho um adjetivo, uma característica relacionada ao substantivo menino. Quem é que está triste? O menino. E pode ser um fato, um fenômeno da natureza. Ontem não choveu. Chover aí é um verbo que a natureza pratica, um fenômeno da natureza. Temos aí 3 tempos verbais, né? O presente, que é a rotina. Existe também, Helena, o que a gente chama de presente histórico. O que é o presente histórico? É quando, por exemplo, eu falo assim, Pedro Álvares Cabral chega ao Brasil em 1500. Poxa, mas 1500 já passou tempo pra caramba. Por que eu utilizei o chega no presente, se eu estou me referindo a um fato passado? Mas é um fato histórico. Quando eu quero trazer a história para o tempo presente, dar um tom de uma atualidade, trazer o fato passado para a contemporaneidade, eu posso sim usar o presente, que a gente chama de presente histórico. Temos o pretérito e temos o futuro. Pretérito, mesma coisa que passado, tá? Depois, mais à frente, a gente vai ver que esses 3 tempos verbais vão se dividir em outros tempos, tá? E também vamos ver que há outros modos de nos referirmos às ações, mas isso é lá para frente, tá bom? Então, aqui, circule. Ih, perdão, passei demais. Circule os verbos destas frases. Então, nós temos aí. No ponto de ônibus, a amiga esperava por ela. Como é que eu descubro um verbo dentro da frase? Eu tenho que perguntar, primeiro, quem é que esperava? A amiga.
E qual a ação que essa amiga estava praticando? A ação de esperar. Ela estava esperando no ponto de ônibus por ela. Na letra B, você perdeu a prova. Quem é que perdeu a prova? Você. Qual foi a ação praticada? Perder. Então, perdeu é o verbo. Geraldo viajou para Campinas. Quem viajou para Campinas? Foi o Geraldo. A ação que ele praticou foi viajar. Ele viajou, passado. Na letra D, os homens discutiram muito. Quem que discutiu muito? Os homens. Qual é a ação que eles praticaram? De discutir. Vejam aí que esse discutiram está no pretérito, uma ação no passado. Os homens discutiram, pretérito, passado, terminação com AM. Letra E, Reginaldo saiu apressadamente. Quem que saiu apressadamente? O Reginaldo. E o que ele fez? Qual foi a ação que ele fez? Ele saiu, é o verbo sair, de terceira conjugação. E todos irão à festa de carro. Quem vai à festa? Todos. Temos aí a ação ir, é o verbo ir. Número 2. Ponha nos parênteses A, E ou F, conforme os verbos que exprimam ação, estado ou fenômeno. Então, nós temos aí na letra A. Em Natal, sempre chove à tarde. Primeira coisa é descobrir qual é o verbo. A gente já viu logo de cara ali que é o verbo chove. Está no presente. É o verbo chover. Verbo chover. Esse verbo, ele tem alguém que pratica esse verbo dentro da frase? Não. Eu tenho aí um verbo que indica fenômeno da natureza. Então, você vai colocar um Fzinho aqui dentro do quadro da letra A. F de fenômeno da natureza. Na letra B, o professor está contente hoje. Verbo está. Olha o que aparece aqui do lado do está. É um adjetivo, é contente, é uma característica do professor. Quem é que está contente? O professor. Então, quando eu tenho um verbo que logo em seguida eu tenho uma característica, eu tenho um verbo de estado. Então, coloca aqui no quadrinho da letra B, a letra E de estado. Letra C. Os pássaros cantam na gaiola. Temos aí o verbo cantar, uma ação no presente. Eles cantam, indica uma rotina, tempo presente. Olha a terminação em AM, também no presente. Nós temos aí uma ação. Os pássaros cantam. Coloca aqui no quadrinho da letra C, a letra A de ação. Letra D. O dia amanheceu bonito. Amanheceu é o verbo. Logo de cara, a gente está vendo aqui, olha, a terminação do verbo. Esse verbo amanhecer é de segunda conjugação, termina em ER. Se a gente for pensar em outros verbos, também no pretérito de segunda conjugação, a gente vai ver que tem essa mesma terminação. Amanheceu, bebeu, comeu, leu. Por isso que é muito importante memorizar essas terminações dos verbos. Assim, a gente consegue identificar mais rapidamente e ver a quem ele está se referindo. Aqui, olha, o dia amanheceu bonito. Nós temos um fenômeno da natureza. Amanhecer é um fenômeno da natureza. Ventou, logo de cara, a gente também vê aí que é o verbo ventar, primeira conjugação. Nós temos aí um verbo que indica fenômeno da natureza. Letra F. O homem ficou furioso. Olha aqui o verbo ficou, que é o verbo ficar no pretérito. Olha a terminação aqui. Ventou, ficou, cantou, andou. Essa terminação em OU é de tempo pretérito, de primeira conjugação. Logo aqui, do ladinho do ficou, eu tenho furioso, que é uma característica. O homem ficou furioso. Quem que ficou curioso? O furioso, perdão, o homem. Então, esse furioso concorda em gênero e número. Ó, furioso está no masculino singular,
concordando com homem no masculino singular. Então, temos aí um verbo de estado. E na letra G, a professora escreve no quadro, tem aí o verbo escrever, segunda conjugação, presente, indica uma ação. A ação que a professora pratica. Então, vamos lá. Agora a gente vai identificar os tempos verbais, prestando muita atenção nas terminações desses verbos, porque essas terminações é que dão as dicas. Brinquei. Brinquei é um verbo de primeira conjugação, brincar. Quando eu falo cantei, pulei, que também são verbos de primeira conjugação, eu vejo que essa terminação EI se repete. Então, eu tenho aqui o passado, eu brinquei ontem. Então, coloque aqui, né, número 1 para presente, 2 para o passado, 3 para o futuro. Aqui no passado, vai colocar 3. Brinquei 3. Aliás, perdão, 3 nada, é futuro que é no 3. É o 2, brinquei. Então, vamos lá. 2, vai colocar aqui dentro do parênteses, 2, brinquei. Embaixo, falou. Falou é o verbo falar. Ele falou ontem, ele falou na semana passada. Quando surgir dúvida, basta você acrescentar uma expressão indicadora de tempo. Você pode acrescentar, como eu coloquei aqui, falou ontem, brinquei semana passada. Essas expressõezinhas, elas reforçam que esses verbos são do passado. Então, coloca aí, 2. Então, ó, brinquei e falou passado. Agora, o terceiro verbo, dançará. Essa terminação aqui, dançará, a gente vai ver em outros verbos também na primeira conjugação. Cantará, pulará. Esse rá, essa terminação irá, ela é do futuro, algo que ainda vai acontecer. Então, nós colocamos aí no parênteses 3, dançará. Escreverei é futuro também. Por quê? Eu escreverei, eu beberei, eu viverei. Olha a terminação rei, esse pedacinho rei, é uma terminação de futuro. Embaixo, escrevi. Eu escrevi uma carta ontem, passado. Se a gente for reparar, ó, escrevi, bebi, vivi. Nós temos aí essa terminação em i, é típica do passado. Olha aqui na segunda coluna, sentirá. É o mesmo caso que dançará, futuro. É o verbo sentir, terceira conjugação. Soltei é o verbo soltar, primeira conjugação. Está aí no passado. É a mesma situação do brinquei. Brinquei, soltei, passado. Amarrarei, mesmo caso que escreverei. Veja aqui, olha, terminação rei, futuro. Escreverei, amarrarei, futuro. Amarrou, terminação ou. A mesma coisa que falou, cantou, pulou. Essa terminação em ou, ela é do passado. Agora, falávamos. Nós temos aí um pedacinho, que é esse pedacinho vá. Ele é um pretérito, ele é um tipo de pretérito que a gente vai ver mais a fundo lá na frente. Falávamos, é uma ação que aconteceu no passado, é pretérito, e ela se repete no passado. Então, nós falávamos sobre isso em todas as reuniões. Quer dizer, algo que acontecia no passado e se repetia. Era uma rotina no passado. Esse é um tipo de pretérito que a gente vai ver mais lá para frente.
Pensei. Pensei é o mesmo caso que soltei, brinquei. Terminação ei. Pretérito. A ação começou e terminou no passado. Bem pontual. Pensávamos. Olha o pedacinho vá de novo. É aquele pretérito específico de ação que começou no passado e se repete, tem uma duração no passado. Mas que é pretérito. Então, vai colocar aí o número 2. Viverás é bem parecido com dançará e sentirá, só que tem o S. Esse S é de segunda pessoa, do tu. Tu viverás, é futuro, tá? Então, viverás, ó, eu viverei, tu viverás. Pode colocar aí número 3, futuro. Embaixo, vieste. Essa terminação STE memoriza que ela sempre será de pretérito. Tu vieste. Então, coloque aí pretérito 2. E cortou é o mesmo caso de falou, amarrou, cortou. Essa terminação em OU, pretérito também. Certo? Então, ficou. Olha, 2, brinquei. 2, falou. 3, dançará. 3, escreverei. 2, escrevi. 3, sentirá. 2, soltei. 3, amarrarei. 2, amarrou. 2, falávamos. 2, pensei. 2, pensávamos. 3, viverás. 2, vieste. E 2, cortou. Seguindo aqui, indiquem qual pessoa, primeira, segunda ou terceira pessoa do singular ou do plural, estão os verbos destacados nas frases abaixo. Então, vamos lá. Recebi um lindo buquê de rosas vermelhas. Eu já destaquei aí o verbo e sublinhei. Como é que a gente descobre a quem essa pessoa, a quem esse verbo está se referindo? A qual pessoa esse verbo está se referindo? Fazendo a perguntinha quem para o verbo. Quem recebeu um lindo buquê de rosas vermelhas? Eu. Então, eu é a primeira pessoa do singular. Tá? Ela é a primeira pessoa. Quem é a primeira pessoa? É quem fala. Segunda pessoa, quem ouve. A terceira é de quem se fala. E pode ser do singular, eu, tu, ele, ela, ou então do plural, nós, vós, eles ou elas. Aqui no Brasil, a gente não usa muito o tu e o vós. As segundas pessoas aqui no Brasil, a gente quase não usa. A gente acaba usando o pronome de tratamento você. Você vai à aula? Lá em Portugal, eles já capricham mais no uso do tu. Eles falam, tu vais à aula? A mesma coisa com o vós. Aqui no Brasil, a gente nem usa o vós direito, porque esse vós acaba que a gente usa como vocês. Então, em vez de falar vocês estão cansados, a gente usa vocês e poderia usar o vós. Vós estáis cansado? Mesma coisa, tá? É que aqui a gente não usa muitos pronomes pessoais do caso reto, tu e vós. A gente dá preferência aqui no Brasil pelo você, vocês. Na letra B, estávamos ansiosos pela chegada do bebê. Quem estava ansioso? Nós estávamos ansiosos. É a primeira pessoa do plural. E na letra C, falas de mim por qual motivo? Quem é que fala de mim? Tu. Tu falas mal de mim por qual motivo? Então, segunda pessoa do singular. Número 3.
Passe as frases abaixo para o tempo futuro. Então, a primeira coisa que a gente precisa observar são os verbos. Quais são os verbos? Para a gente poder mexer nesses verbos. Então, vamos lá. Temos aqui a primeira frase. Recebi boas notícias sobre o seu desempenho na escola. Qual é o verbo? Recebi. É o verbo receber. Tem que passar para o futuro. Recebi está na primeira pessoa. Eu recebi boas notícias. Então, eu vou passar para a primeira pessoa, só que agora do plural. Aliás, aqui é só para passar para o futuro. Não precisa nem mexer no número. Então, mais simples ainda. Mais fácil ainda. Então, ó, recebi é passado. Eu recebi. No futuro, receberei boas notícias. Tá? Então, na letra A, receberei boas notícias. Na letra B, abasteci o carro. Eu abasteci. Então, eu vou ter que fazer agora a conjugação com o verbo abastecer. Eu abastecerei o carro. Letra C. Estudo muito para realizar as atividades avaliativas. Quem que estuda muito? Eu. Vou passar agora para o futuro. Estudarei muito para realizar as atividades avaliativas. Tá? Então, vai ficar receberei, abastecerei e estudarei. Olha aí o rei, a terminação indicando a primeira pessoa, eu, singular, futuro. Número 4. Passe as frases abaixo para o tempo presente. Agora a gente vai passar para o presente. Tá? Ficarei com muita saudade. Eu ficarei. Então, eu fico com muita saudade. Peguei o verbo ficarei, que está no futuro, olha a terminação em rei, e passo para o presente. Fico. Na letra B, pensei que você fosse meu amigo. Pensei é passado. Vou passar para o presente. Penso que você é meu amigo. Aqui eu vou mexer um pouquinho no verbo, senão a frase fica um pouco esquisita, né? Penso que você é meu amigo. Até aí, tranquilo, né? Vamos só passar aqui, eu vou colocar aqui embaixo, para ficar bem claro, essa questão das pessoas dos verbos. Que eu quero deixar aqui para você não se esquecer mais. Então, a gente tem primeira, segunda e terceira pessoa. Pode ser singular ou plural. Vamos lá. Então, nós temos a primeira pessoa, que é quem ouve. Nós temos a segunda pessoa, aliás, perdão. Primeira pessoa, quem fala. A segunda pessoa, quem ouve. A terceira pessoa, de quem se fala. E essas pessoas podem estar no singular ou no plural. Tá? Então, nós temos aí, primeira pessoa, eu, singular, e nós, no plural. Eu tenho a segunda pessoa, que é o tu, no singular, e o vós, no plural. E, por fim, eu tenho a terceira pessoa, que é o ele, ela, no singular, e eles, elas, no plural. Certo? Então, eu preciso saber as terminações dos verbos, porque são pelas terminações que eu descubro a qual pessoa está se referindo. Então, se eu tenho, por exemplo, cantei. Qual pessoa que eu vou colocar aqui? Eu cantei. E como é que eu sei que se refere à primeira pessoa? Por essa mesma terminação aqui, olha. São essas terminações que vão me indicar a qual pessoa esse verbo se relaciona.
Seguindo, escreva ao lado se é ação, fenômeno ou estado. Então, chovia muito, é um fenômeno, a ação de chover, né? Mas é uma ação praticada pela natureza. Ela era infeliz. Esse era é o verbo ser. O verbo ser tem uma conjugação toda esquisita, ele não é bonitinho, como amo, amas, ama, amamos, amais, amam. Bebi, bebeste, bebeu. Não, o verbo ser ele é todo esquisito na conjugação. Isso aí também é mais para frente que se estuda. É o que a gente chama de verbo irregular. O verbo irregular, quando a gente conjuga, ele muda todo durante a conjugação. Então, ela era infeliz é um verbo de estado. Se reparar, olha só, o infeliz é uma característica da terceira pessoa, ela. Relampejou, fenômeno da natureza, né, de relampejar. As crianças sorriam, ação. As crianças morriam, ação. Ventava, fenômeno da natureza. E a letra G e a letra H são verbos de estado. Mais uma vez, olha aqui a palavrinha contente, caracterizando a Maria. Característica triste, caracterizando o menino. Então, os verbos de estado são verbos que logo em seguida a gente vai ver uma característica. Agora a gente vai ver aqui, olha só, de acordo com a terminação do verbo. Escrevemos. Quem que escreveu? Nós. Eu já sei que essa terminação em "mos" se refere à primeira pessoa do plural. Tu viveste. Terminação STE é tu, segunda pessoa. Falastes. STE com Szinho no final. Segunda pessoa, só que é do plural. Recebeu. Terceira pessoa do singular. Ele recebeu, ela recebeu. Na letra E, eu vendo. Primeira pessoa do singular. Na letra F, nós estudamos, nós, primeira pessoa do plural. Cantou, está aqui repetido na letra M também. Então, já pode colocar aqui em cima e aqui embaixo. Ele cantou ou ela cantou. Na letra H, eu achei. Na letra I, nós temos a terminação em "mos". Nós jogamos. Na letra J, eu tenho a segunda pessoa do plural, o vós. Essa terminação IS é o presente, vós, segunda pessoa do plural. Aqui também vamos falar de tempos verbais. Então, viajaremos amanhã logo cedo. Nós temos aí viajaremos, algo que ainda vai acontecer, futuro. Hélio comprou uma caixa de bombom. Ele comprou. Foi uma ação que já aconteceu. Na letra C, ele está muito feliz. Aqui eu tenho presente, é uma ação presente. Letra D, o cantor se apresentará na sexta-feira. Tem aí futuro, algo que ainda vai acontecer. Na letra E, por que você faltou à aula? Faltou passado. E na letra F, eu tenho um skate amarelo, tenho é presente. Vamos agora ver quais são os verbos dessas frases. Olha, os meninos brincavam com a bola. Brincavam é um verbo de ação, é o verbo brincar, primeira conjugação. Indica o que os meninos estavam fazendo. Papai me chamou para passear no parque. Aqui eu tenho chamou, que é um verbo chamar, está conjugado, mas eu também tenho o verbo passear, que é de primeira conjugação, que aqui ele apareceu no infinitivo,
que é aquela forma que não está conjugada, não está no presente, não está no passado, nem no futuro. É o infinitivo do verbo, é a forma prontinha para ele começar a ser conjugado. Na letra C, entrei e falei com o diretor. Temos aí duas ações. Entrei, falei. Letra D. Ao sentir as patadas, o lobo correu. Temos aí sentir e correu. Na letra E, tu és forte, és corajoso e conheces tudo. Tem aqui, ó, és, que é o verbo ser. Então, vai circular o primeiro és, o segundo és, e conheces, que é o verbo conhecer. Na letra F, a borboleta tem asas coloridas, tem é presente. Né? Circula aí o verbo tem. Indicando os tempos verbais, nós temos aí, papai gosta de verdura, é um fato, é uma realidade, presente. José ganhou uma bola, ganhou uma ação que aconteceu no passado. Damião estudará a lição, algo que ainda vai acontecer. Então, estudará futuro. Na letra D, Marisa acordou cedo. Acordou passado, uma ação que aconteceu no passado. Na letra E, os meninos jogarão basquete, eles ainda vão jogar, é algo futuro. Olha o aotil, futuro. Na letra F, o garoto vende pipoca, é algo que indica uma rotina, ele vende pipoca. Então, temos aí o presente. Na letra G, eu venderei meu relógio. Eu ainda não vendi, é algo que vai acontecer. Então, venderei, futuro. E na letra H, eu canto muito bem, é um fato, presente. E na letra I, eu vendi minha bicicleta, passado, eu vendi. Uma ação que começou e terminou no passado. Você agora vai fazer esses exercícios aqui, tá? São exercícios simples. Mesma coisa, você vai olhar o tempo verbal, vai ver adjetivos. Aqui no número 4 é que eu vou fazer com você, porque tem aqui os substantivos e adjetivos. Só para a gente relembrar rapidamente. Substantivo dá nome e adjetivo caracteriza. Então, César ganhou uma linda camisa. Eu tenho aqui, né? Está pedindo para riscar o substantivo. Eu tenho César, que é um substantivo próprio, está dando nome ao homem. Tenho camisa, que é um substantivo comum, simples, primitivo, né? Camisa. E eu tenho linda, que caracteriza a camisa, que a camisa podia ser feia, horrorosa, mas é linda. Então, linda é uma característica. Sendo uma característica, é adjetivo. Repara que os adjetivos sempre concordando em gênero e número. Como camisa é feminino e está no singular, linda, feminino, singular. Na letra B, a casa tem uma janela verde e porta vermelha. Vamos ver os substantivos primeiro. Nós temos aí casa, janela, porta. Tem algum adjetivo caracterizando casa? Não, não está falando nada sobre a casa, mas está falando sobre a janela. Então, verde caracteriza a janela. Então, verde, adjetivo, e vermelha é um adjetivo de porta. Está falando que a porta é vermelha. Então, verde e vermelha são, perdão, são adjetivos. Na letra C, a menina deu um beijo gostoso na avó. Substantivos, temos aí menina, beijo e avó. Temos 3 substantivos nessa frase. Menina, beijo, avó. Tem alguma palavra caracterizando a menina? Não. Tem alguma palavra caracterizando beijo? Sim, temos aí gostoso.
Então, circula gostoso, adjetivo. Tem alguma palavra caracterizando a avó? Não. Então, não temos adjetivo para avó, só temos adjetivo gostoso para o beijo. E na letra D, Lena é uma ótima empregada. Nós temos aí Lena, que é substantivo próprio, empregada, que também é substantivo. Ótima caracteriza empregada, podia ser uma empregada ruim, sei lá, uma empregada não muito boa, mas ela é ótima, é uma característica. Então, ótima, adjetivo. Lena, empregada, são substantivos. Tá? Então, aqui nós finalizamos. Tá? Depois você vai fazer com calma os outros exercícios, tentar fazer sozinha. Aqui, nesse número 3, só para explicar, tem um modelo. Eu coloquei aqui os verbos, certo? Morrer, pensar, reunir, segurar, acontecer, discutir. Você vai criar o substantivo desses verbos. Esses substantivos que você criar, você vai ver que são substantivos abstratos, são aqueles que dependem de alguém para existir. Então, por exemplo, estudar é uma ação, é um verbo. O estudo é um substantivo, é o que dá nome. Então, o estudo é difícil, é árduo. Eu tenho aí estudo como substantivo abstrato. O estudo não existe por si só. Precisa que alguém pratique a ação de estudar para que haja estudo. Tá? Então, você vai fazer a mesma coisa com as demais palavras. Número 6, também sublinhar os verbos e dizer o tempo verbal. Aqui no 8, só completar com as palavras que estão no quadro rosa. Tá ok? Então, encerramos aqui, tá? Muito obrigada. Qualquer dúvida é só me falar.